Contato agora com a redação da Tribuna de Limeira, com o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorim. Cláudio, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né? Quarta-feira chegando e estamos mais uma vez para trazer aqui um pouco de informação, opinião, análise, para deixar o nosso telenauta bem informado. Ô, Cláudio, você vai tocar num assunto importante, aliás, bastante parecido, parece que vocês combinaram aí com você e o Ronei, a respeito de uma visão mais humanizada da cidade. Mas antes, eu gostaria de comentar o que eu esqueci de colocar no editorial de hoje em relação à senadora Mara Gabrilli. Todo aquele lançamento, um monte de fora, né, que os políticos tradicionais deram ali, falando da questão feminina. É incrível, né? Isso aí é um negócio impressionante. Mas você sabe que uma coisa eu esqueci de colocar, Cláudio, tem dois personagens da política paulista aí que eu vou dizer uma coisa, só aparecem nessas circunstâncias, né? O José Serra, tudo bem, ele teve problemas de saúde, mas mais ausente do que dinheiro no fim do mês, né? E a Mara Gabrilli, com todo o respeito, né, ela teve uma excelente votação, parece que 4, 5 milhões de votos aqui, senadora por São Paulo. A gente não vê nada em relação a Mara Gabrilli, nada. E nada porque ela não concorre à reeleição, ela permanecerá como senadora, mesmo perdendo as eleições, mas eu fiquei muito desapontado ao lembrar do nome da Mara Gabrilli, porque ela apareceu só agora quando lançou sua candidatura a vice na chapa da Simone Tebet. Que trabalho, como é que eu vou dizer para você, pouco expressivo da nossa senadora aqui por São Paulo, hein, Cláudio? Então, né, Beto, ela realmente foi eleita, muito bem eleita, por sinal, né? Tirou praticamente a eleição que estava garantida do Suplicy, né? Ela e o falecido Major Olímpio conseguiram a eleição, mas de fato, depois da eleição, ela deu uma sumida no cenário político nacional. E ela é uma pessoa que não deveria ter dado essa sumida, porque ela tem uma história, ela tem uma experiência de vida e uma experiência de política muito interessante, principalmente quando ela trata de pessoas com dificuldade de locomoção como ela, né? Pessoas PCDs, né? Pessoas com deficiência. Então, eu acho que, de fato, ela sumiu mesmo da mídia, sumiu da política. A gente não ouve muito falar dela no Senado, e olha que o Senado é um palco muito bom, né, para esses atores políticos, mas é realmente uma decepção, principalmente por aquilo que ela representa, pela cultura que ela tem e pela eleição que a levou ao Senado, né, Beto? Você falou uma coisa muito importante, ela tem uma trajetória, né? Até porque não seria eleita se não tivesse essa trajetória para superar nomes como o do Suplicy. Mas, assim, o tal samba de uma nota só, Cláudio, às vezes ele não é bom na política, né? Eu acho que as pessoas defenderem as suas bandeiras é ótimo, né? E ela defende como ninguém a questão da inclusão, que é importantíssima, mas se defendesse um pouco melhor, os avanços também estariam mais presentes, né, Cláudio? Tem essa também, né? Tem essa também, Beto, com certeza, porque quando você tem o seu nicho, né, político, quando você tem a sua estrutura política montada em torno de um determinado tema, você acaba ficando refém desse tema. E fica refém também das suas próprias ações, né? E foi o que aconteceu com ela. Eu entendo também que o samba de uma nota só é só na música mesmo, porque nas outras atividades do ser humano acho que não funciona não, Pedro.
Exatamente, exatamente. A visão do político ela tem que ser multifacetada, né? Bom, Cláudio, você tem hoje você toca num assunto que até eu estava lendo o seu comentário e me lembrei de algumas circunstâncias assim, né? Eu convivo muito no centro da cidade, você também frequenta o dia inteiro o centro da cidade também, já há muitos anos como eu. Mas, Cláudio, tem uns lugares aí que quando você menos se dá conta, o prédio está, como dizia a dona Armênia, já está na chão. Quer dizer, Exato. é impressionante assim, a rapidez com que eles destroem esses prédios antigos, não, Cláudio? Então, Beto, isso tem um significado interessante do ponto de vista econômico, porque representa uma movimentação maior no setor da construção civil e no mercado imobiliário, né? Mas como eu estou analisando, representa também um perigo para a nossa própria história, para a história urbanística do município. Por isso que eu, inclusive, citei o Ronei, que eu acho que é um assunto muito interessante para ser debatido com ele, do ponto de vista técnico, né, onde ele entende muito mais que a gente sobre essa questão, mas é assustador quando você está circulando por uma rua aqui no centro, ou mesmo em algum bairro, e você se depara com um terreno vazio, onde ali havia uma construção. Então, é difícil você entender essa discrepância que existe, né? E uma não preocupação com a preservação. É evidente que a maioria desses imóveis, né, não tem valor histórico, alguns, inclusive, estão em estado precário e colocando em risco, né, por questão de um possível desabamento, mas assusta de fato, Beto, assusta, e nós temos que lembrar que a situação ela atinge imóveis também que estão prontos para o tombamento, como estava aquele prédio na Dr. Luciano Esteves, ali na esquina entre a subida da Alferes Franco e a Barão de Campinas, né? Que foi tomado por um incêndio acidental, né? Moradores de rua que lá estiveram acenderam algum fogo e não foi apagado corretamente. E como era um casarão antigo com muita madeira, ele pegou fogo. Ele estava em processo, numa ação de tombamento já, né? E num belo final de semana, é, na madrugada, ele foi demolido e no dia seguinte já não tinha mais nada, né? E nós temos outros imóveis aqui em Limeira, ali na Avenida Piracicaba, nós temos uma série de imóveis bem antigos, que hoje já não existem mais, tínhamos, né? Na Rua Santa Josefa, a mesma coisa, descendo pela Rua Carlos Gomes, ou subindo pela Senador Vergueiro, também no centro acima, você percebe muitos espaços que eram ocupados por imóveis antigos e hoje estão com novas construções. Bom, do ponto de vista econômico, isso é importantíssimo, mas nós temos que levar em consideração também, Beto, que nós temos uma história, né? Nós temos uma lembrança a ser preservada também, né? A ser contada, porque você sabe que as fotografias elas têm um tempo útil de vida também, né? Elas podem mostrar essa história, mas nada como você presenciar essa história. Então, assusta realmente essa rapidez com que está acontecendo e também a preocupação que, de repente, imóveis históricos mesmo não venham a ser demolidos, né? Você se lembra daquele casarão que tinha atrás do Teatro Municipal, ali entre a Praça Toledo Barros e a Praça do Museu, né? Foi pizzaria, que foi restaurante,
e de repente, de uma hora para outra, estava demolido. Eu acho que nós temos que tomar cuidado com isso, para não perder um pouco dessa história urbana do município de Limeira, né, Beto? Embora, como eu disse, a questão da economia, ela está sendo movimentada com isso, porque está gerando empregos, está gerando o comércio do material de construção, mas nós temos que também preocupar com essa questão da preservação, né? E sabe uma coisa que eu vejo que não existe aqui na cidade também, Cláudio? Nem sei se caberia também, mas do ponto de vista urbano, muitos prédios são demolidos, eles viram estacionamentos improvisados, né? Eu não sei se existe fiscalização disso lá, mas na esquina lá da Luciana Esteves, aquele prédio com aquela polêmica danada para ver, né, cai, não cai, derruba, não derruba. O seu proprietário acabou demolindo o prédio e lá virou um estacionamento a céu aberto, improvisado. Agora, será que não existem leis municipais em relação a isso também, não, Cláudio? Então, Beto, agora eles colocaram um muro, colocaram grades e parece que virou um estacionamento regular. Não sei se está regularizado como estacionamento na prefeitura, né? Então, eu acho que aí a questão é da fiscalização, porque não adianta você ter um terreno aberto e os veículos começarem a estacionar nesse terreno sem ele ter estrutura para isso. Olha, mais próximo daqui, nós temos subindo ali a praça do museu, ao lado esquerdo, né? Um pouco acima dos Correios, dois casarões antigos que foram demolidos. O terreno está aberto e está sendo usado para estacionamento. As pessoas estão colocando seus carros lá nesse local sem ser um estacionamento regularizado e sem ter o controle devido, né, Beto? Exatamente. É estranho realmente, né? Eu acho que aí falta a fiscalização. Aliás, a fiscalização aqui em Limeira a gente sabe que é precária, né? Tem razão, tem razão. Bom, fiscalização está aí, até a CPI do IPTU, né? Fiscalização é isso, né? Pois é, né, Beto? Pois é, né? Falou muito bem. A gente fica com a pulguinha atrás da orelha ali, né? Às vezes é um pulgueiro completo mesmo, né? Porque a situação é complicada, né? Eu acho que nós temos que pensar nisso também, pensar na questão da economia é importante, né? Da movimentação, do giro, dessa economia, mas a gente tem que pensar também nessa situação. E falando em economia, é evidente que esses estacionamentos tiram um pouco da economia do próprio município, pois os carros não estão utilizando a área azul, né? Então já é outra forma de você pensar nisso e pensar numa fiscalização mais adequada e exigir do proprietário, quando ele demole um prédio, quando ele demolir um prédio, que ele cerque a frente do prédio, a frente do terreno, se ele for construir alguma coisa diferente, para que esse terreno não fique aberto e às vezes até como refúgio de pessoas, né, Beto? Tá certo. Cláudio, é isso aí. Tem muita coisa para ser feita. Não vejo a hora de chegar sexta-feira com as definições aí, algumas surpresas acontecendo, né? Aqui em Limeira, será que teremos mais alguma surpresa? Agora, fechando, falando mais um pouquinho sobre política, Cláudio? Olha, eu não sei, viu, Beto, se teremos mais surpresas aqui em Limeira do que o que está acontecendo até o momento, né? No cenário nacional, parece também que já está sendo já está bem definido todas as situações possíveis e imagináveis, né? E agora é esperar o início da propaganda eleitoral, né? Que vai também dar um novo movimento à política, né? E aí ver como vão se comportar os candidatos, como vão
qual vai ser o discurso desses candidatos, principalmente, né? O que eles vão poder trazer de novidade para a gente, se é que eles têm alguma novidade para apresentar à sociedade, né? Isso é importante e isso é de importância fundamental para que o cidadão, o eleitor, possa seguir nesse debate, né? O eleitor, ele tem uma função muito importante, que é a de escolher o seu candidato, de escolher o seu preferido, mas ele também tem que ser um fiscalizador desse candidato, ou seja, ele tem que aprender a ver o candidato não só pelo discurso bonito, mas o que esse discurso pode representar lá na frente. Perfeito. Tem razão, Cláudio, tem razão. Bom, vamos fechando mais uma edição do nosso Farol. Cláudio, muitíssimo obrigado. Fecha a sua porta hoje à tarde aí, gravações uma atrás da outra aí, e então ficar em silêncio, quietinho, meditando e escrevendo, tá bom? Até amanhã, um grande abraço. O duro, como você disse no começo do programa lá com Ensinas, é o barulho do lado. Sem aqui, dúvida. Né? Não, hoje está terrível, hoje está terrível. Estão furando tudo. Eu fechei até o vidro aqui da minha sala, porque está complicado, viu? Bom, tomara que não estejam desabando o prédio, desmanchando o prédio, né? Porque não. Fizeram uma estrutura ali de assustar, viu? Tá bom. Um reforço danado. Tá bom. Até amanhã, Cláudio. Obrigado. Valeu. Até amanhã, um bom dia a todos. Valeu.